informativo que foi criado aqui do Portal Integra, que justamente vai ter uma periodicidade semanal, onde que vão ser apresentadas e comentadas de forma breve as novas funcionalidades do Portal Integra. Já foi publicado na última semana, no final do mês de julho, primeira edição desse informativo, no newsletter, onde que trata especificamente de 2 novos módulos do Portal Integra, o módulo Notícia e o módulo Evento, que o Nó vai apresentar na sequência, vai falar um pouquinho de como nós podemos utilizar, o que pode ser feito nesses 2 novos módulos. O newsletter, pessoal, então, esse nosso informativo do Portal Integra, ele vai ter nova edição já nessa semana, nova edição na próxima semana, ele passa a ter essa periodicidade, onde que todos os usuários que têm curiosidade sobre as novas funcionalidades, e também funcionalidades que sofreram alguma atualização do Portal Integra, de como utilizar, como nós podemos usar, como vamos poder ser usuário e também, de certa forma, divulgar para a comunidade interna, ele vai estar disponível, tá? Então, essa é a função do newsletter. Além disso, pessoal, hoje, nós vai apresentar também, vai falar um pouquinho sobre a instrução normativa que foi publicada aqui pelo IFRS, né? Nós publicamos na semana passada, né? Não, acho que foi na semana passada publicado, a instrução normativa aqui do IFRS que trata estabelece os procedimentos para gerenciamento e utilização do Portal Integra no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E por que nós vamos comentar também nesse momento, pessoal? Essa é uma demanda que com certa frequência surge dos institutos que passaram a utilizar o Portal Integra, né? Como que eu posso regulamentar internamente o uso do Portal Integra, né? E quais são as suas funcionalidades? Então, nós pensamos em ter esse regulamento que foi atualizado aqui no IFRS, e o Nó vai falar um pouquinho também na sequência sobre essa instrução normativa, justamente porque é algo que pode ser replicado nos outros institutos federais, né? Claro que cada instituto, cada unidade da rede vai poder, certamente vai ter que fazer adequações desta regulamentação, mas é algo que pode ser replicado como um exemplo, né, para os outros institutos federais, tá? E na sequência também, né, Nó, a ideia nossa aqui desse momento, depois da fala do Nó, nós temos uma fala inicial do Nó, falando então sobre a newsletter, como que todos nós vamos poder acessar a newsletter, esse informativo com as novas funcionalidades do Portal Integra e da rede. Na sequência, o Nó também vai falar um pouquinho sobre essa instrução normativa que regula como nós podemos utilizar o Portal Integra, e vai falar também das funcionalidades propriamente ditas, né, do módulo Notícia e do módulo Eventos, né, do módulo Notícias e do módulo Eventos. O que é a nossa proposta, gente? É algo para ser uma troca mesmo, né? Não é uma ideia que seja algo só o Nó falando aqui, apresentando as funcionalidades, né? Então, a ideia é o Nó fazer essa fala inicial e, na sequência, nós abrirmos já para ter questionamentos, né, dúvidas, né? Todos podem fazer dúvidas, podem colocar aí no nosso bate-papo, pode depois fazer uma manifestação logo após a fala do Nó. E a ideia também, pessoal, é um momento que nós podemos coletar ideias, propostas para novas funcionalidades, novas demandas para o nosso Portal Integra e para a rede Integra como um todo. E eu acho que é isso, né, Nó? Nesse meu preâmbulo inicial da apresentação, né, eu acho que é isso, algo mais interessante, senão já pode contigo, meu amigo. Acho que é isso, Giroto. Obrigado aí pela preâmbulo. Então, assim, pessoal, muito, muito bom contar com vocês aqui nesse momento, né, como o Eduardo já falou. A ideia é ser um bate-papo, a ideia é a gente mostrar para vocês o que toda a equipe aqui do IFRS tem trabalhado no Portal Integra, para que vocês se apropriem, mas mais do que isso, né, que vocês nos ajudem a editar o caminho para onde que a gente tem que ir. Então, a gente tem construído, a gente tem desenvolvido novas funcionalidades, mas a gente está pensando numa ferramenta, numa solução que é para resolver o problema da rede. Então, assim, sintam-se no final dessa apresentação, né, super à vontade para sugerir e fazer requisições de novas funcionalidades para que a gente possa estar desenvolvendo e principalmente, né, alinhados com as necessidades de vocês, para que o portal esteja cada vez mais resolvendo problemas que são problemas não do IFRS, mas em geral da rede federal como um todo. Então, sintam-se depois à vontade para sugerir e entender essa dinâmica.
Tá, eu vou compartilhar a tela, vou tentar ser o mais objetivo possível, principalmente mostrando aqui no portal como as coisas funcionam, né? Então, não sei se é de conhecimento de todos, né? A gente tem a parte inicial, mas aqui bem na parte de baixo, bem no finalzinho, a gente tem algumas informações que são importantes. A gente tem trabalhado bastante com a evolução do sistema. Deixa eu aumentar aqui, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente tem trabalhado bastante com a evolução do sistema. E aqui, bem nessa partezinha de baixo, a gente tem todo o histórico de mudanças, todas as novas funcionalidades, correções de bugs, defeitos, melhorias. Todo esse histórico ele tem sido apresentado desde o início do projeto. Então, a cada sprint, né, a cada 2 semanas, a gente vem desenvolvendo novas funcionalidades e ela vem sendo motivo de aperfeiçoamento da plataforma. O que nós observamos é que essa informação ela não está sendo efetiva, né? A gente precisa melhorar os mecanismos de divulgação, principalmente das novas funcionalidades. E aí a gente está pensando em estratégias. Uma estratégia que nós pensamos é trabalhar através de newsletters, né, de e-mails direcionados, onde a gente vai ter uma divulgação rápida de funcionalidades, um vídeo curto que cai na caixa de e-mail de vocês e das pessoas interessadas para saber, agora tem um módulo de notícias, agora tem um módulo de eventos. E a partir disso, a gente vai estar desenvolvendo essas lives, essas webs, né, essa roda de conversa para apresentar os detalhes de cada uma dessas novas funcionalidades. Agora a gente vai estar falando do módulo de eventos e notícias, na próxima a gente vai estar falando da central de notificação e e-mail, a gente vai estar falando da integração lá com o LLM, com o chat, que nem o ChatGPT que a gente vai ter dentro do processo. Então, tem uma série de novas funcionalidades que a gente está desenvolvendo e que haverá o seu momento de discussão, a exemplo do que a gente está tendo agora. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, aqui no finalzinho, tudo isso que a gente está falando de destaque, que vai também para o e-mail de vocês conseguem acessar aqui e também acessar aqui as edições, né? Hoje a gente está com a primeira edição, mas a partir dessa semana já vai ter a segunda edição de newsletters com novas funcionalidades e assim por diante. Então, a gente vai ter todo esse histórico disponível aqui para que vocês consigam consultar. Tá? Nessa, em particular, a gente vai estar falando basicamente sobre o módulo de notícias e o módulo de eventos. Hoje, ele ainda não tem um destaque importante na página do Portal Integra. A gente está remodelando, a gente está fazendo toda uma remodelagem de layout e de apresentação, e nessa nova remodelagem a gente vai dar o destaque para essa informação. Agora a gente vai estar trabalhando basicamente com a informação e lógico, a gente vai ter dentro dessa informação também uma página onde ela se apresenta, mas depois, logo em seguida, eu acho que no próximo mês, a gente já vai ter um destaque bem interessante na capa do portal com essas informações que elas estão sendo produzidas. Então, o módulo de notícias, começando, né, a gente precisa, ele está sendo apresentado aqui, né, então dentro da parte institucional a gente tem notícias, e aí a gente tem aqui alguns destaques que nós criamos. Essas notícias, elas têm como objetivo, o principal objetivo, vincular os dados que existem dentro do portal. Por exemplo, a gente tem um ambiente de inovação, tem um espaço maker que está produzindo determinados equipamentos, determinados artefatos que a gente quer divulgar isso e chegar a um determinado destino. Então, a gente vai poder criar aqui este conteúdo para fazer essa divulgação. Daqui a pouco nós temos uma incubadora e uma das práticas chaves lá do modelo CERN é trabalhar com divulgação, eventos e tudo mais. E a gente precisa gerar essas evidências. Uma forma é colocar lá nas nossas redes sociais, outra é colocar nas redes sociais algo que está vinculado ao Portal Integra, e aí a gente vai saber, por exemplo, quando houver o momento de certificação do modelo CERN, quais foram os eventos, as capacitações promovidas por este ambiente de inovação. Então, a gente consegue fazer essas correlações entre as diversas partes do Portal Integra. Polos Embrap é a mesma coisa, e aí a gente tem essa visão detalhada, né, do que é, como é que funciona com a notícia, podendo, inclusive, compartilhar ali nas redes sociais, WhatsApp e Instagram, enfim, tá? Nas redes sociais já tem um modelo de compartilhamento e também a contagem por trás desses compartilhamentos. Para que a gente consiga cadastrar uma notícia, a gente se autentica no portal, o administrador de cada instituto tem esta permissão,
e ele vai poder delegar para outras pessoas essas permissões. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a normativa. Então, quando se cria uma notícia, a gente pode, por exemplo, colocar o título, a descrição, uma descrição resumida, que vai ser a informação que vai ser enviada via post, né? A gente pode definir categorias, tags vinculadas. Eu não vou entrar no detalhe do formulário, porque o formulário eu acho que vocês preenchem e vocês já vão, enfim, é declaratório isso, né? Não tem muita questão. O que é importante vocês observarem aqui, diferente de um WordPress, de uma ferramenta de CMS qualquer, é que aqui vocês conseguem criar os vínculos. Por exemplo, eu tenho uma tecnologia lá na vitrine tecnológica. Qual é a notícia dessa tecnologia? Eu tenho um espaço, eu tenho um ambiente maker que eu estou produzindo alguma coisa. Quais são as notícias vinculadas a esse espaço maker? Então, a gente consegue fazer correlações de informações dentro do próprio portal para que nos relatórios gerenciais a gente consiga extrair e saber o que está acontecendo com cada um deles. Quando a gente tiver que fazer uma prestação de contas, essa informação está disponível. Então, a gente consegue fazer essas correlações que até então não existiam. Uma outra questão que a gente tinha, não existiam dentro da plataforma, uma outra questão que a gente tem aqui também, que é interessante, a gente tem esse botãozinho aqui, notificar. Então, se eu tenho uma notícia que está falando aqui sobre fábrica de software acadêmica, vinculada ali, por exemplo, às enchentes que assolaram aqui o nosso estado, e eu quiser divulgar para toda a comunidade do IFRS essa notícia, eu consigo fazer essa divulgação direcionada para os servidores que em algum lugar no currículo aparecem essas informações. Software, enchente, aplicativo. Então, a gente consegue fazer, da mesma forma que ocorre a recomendação de fomentos, a gente consegue fazer também essa recomendação das notícias que a gente está produzindo. Tá? Então, essa daqui é uma informação que a gente consegue trabalhar agora. Antes a gente produzia muita coisa, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? Então a intenção, pelo menos eu estou falando aqui, nós aqui do IFRS, porque a notícia ela ficava muito distribuída, né? Ela ficava em redes sociais da iniciativa, mas a gente não tinha um agregador dessas informações. Hoje a gente consegue colocar aqui a exemplo dessa live, né? Então que a gente está trabalhando, depois vou colocar ali dos eventos ou da normativa que a gente vai estar trabalhando e divulgar e ter essa base local. Uma outra coisa que é interessante, né, se eu estou criando a notícia, eu quero ver como é que ela vai ficar publicamente, eu clico nesse botãozinho aqui, então eu vejo como ela está sendo publicada, quero alterar alguma coisa, ela não está de acordo, volto, altero a informação, verificar se ela está coerente, salvo, e aí eu consigo, então, intercalar entre o módulo de apresentação e o módulo de edição, aquilo que vai ficar publicamente disponível e aquilo que vai, aquilo que nós estamos editando. Então, a gente consegue intercalar e fazer essas validações de forma bastante fácil, assim, sem precisar ficar navegando entre várias páginas. Tá? Então, essa daqui é uma das funcionalidades que a gente tem disponível, que ela foi recentemente implementada. E de forma complementar, tudo isso está vinculado a toda essa questão de divulgação, né? A gente quer divulgar as ações que a gente faz dentro da instituição. Uma é através de notícias, e uma segunda forma de divulgar essas ações são através dos eventos. Então, eventos como, por exemplo, essa live, né, que a gente está trabalhando agora e apresentando. Então, a gente consegue registrar este evento. A gente pode, inclusive, definir, avaliar se é um evento, por exemplo, de capacitação, ou se é um evento simples, onde está ocorrendo, se tem um banner de divulgação, quando é que começa, quando termina. Estimativa de participantes é interessante, principalmente lá, quando a gente tem qual a estimativa e o resultado efetivo depois que passa o período, né? Então, amanhã já vai aparecer o campo de participantes deste evento. Então, a gente tem uma estimativa e a gente tem o fato concreto que a gente consegue fazer um deparo, e isso é ótimo, isso é necessário para que a gente consiga extrair os indicadores relacionados a esses eventos. Então, uma descrição, localização, essas questões que são bastante abertas, e da mesma forma que a gente tinha lá nas notícias, nós temos aqui também. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os eventos vinculados ao polo de inovação, quais são as capacitações vinculadas ao polo de inovação. O polo de inovação vai estar aqui. Eu consigo saber exatamente, lá naqueles 11 indicadores ou 12 indicadores da Embrapi, por exemplo, quais foram os eventos que o polo promoveu, quem participou, quantos
participantes tiveram essas informações relacionadas. Então, a gente tem um catálogo aqui que a gente consegue vincular. Se é um evento de divulgação, por exemplo, de uma tecnologia, ou de um espaço, de um ambiente maker, um Open Day lá do ambiente maker, a gente consegue fazer todas essas correlações. Se está vinculado, por exemplo, também ao ciclo de vida lá o programa de um ambiente de inovação, vinculado lá ao modelo CERN, onde a gente tem as práticas e os processos, a gente consegue também vincular aqui com estes programas dos ambientes de inovação, sabendo que esse evento está vinculado ao programa do ambiente do campus, de um determinado campus, vinculado a alguma prática em atendimento a alguma meta lá do processo. Então, tudo isso fica correlacionado. Então, a gente tem essas informações que elas estão disponíveis, né? E a intenção é que a gente consiga... a intenção é que aqui eu cliquei em notificar, né? Ele vai ser enviado as mensagens para os servidores que tenham essas palavras no currículo, que nem eu havia comentado, e a gente vai conseguir, e a ideia é que a gente consiga efetivamente utilizar essas funcionalidades para divulgar tudo o que acontece dentro da instituição. Em geral, a ideia é que ela não tem um sombreamento, né, com as relações, com as ações da comunicação, daquilo que já acontece dentro da instituição, mas ela esteja focada estritamente com as ações de inovação, empreendedorismo, com os assuntos relacionados ao Portal Integra. Tá? Então, eu acho que são essas as duas novas funcionalidades que nós temos disponíveis aqui, algumas delas, né? Essa que é o escopo da conversa de hoje. E eu gostaria também de passar para vocês essa questão aqui da nova instrução normativa que orienta, que eu acho que foi uma preocupação bastante forte de vários colegas dos institutos que começaram a implantar o Portal Integra e precisavam de uma orientação sobre como é que vai funcionar depois que a ferramenta estiver rodando. Então, o terceiro assunto que eu queria passar para vocês é justamente essa instrução normativa aqui que nós aprovamos, que o IFRS aprovou na semana passada, que daqui a pouco vocês podem avaliar e a pertinência dela para servir como referência para as instituições de vocês. Então, nós temos a instrução normativa, que é a primeira de 2024, que são os procedimentos, tem o fluxo detalhado, a referência à instrução normativa aqui do IFRS, a gente tem um anexo, que é aquilo que garante a permissão, e a instrução normativa propriamente dita. O que ela estabelece, né? Qual foi a organização dessa instrução? Primeiro, qual é a equipe gestora, né? Quem é a comissão responsável dentro do IFRS, responsável pela gestão da instituição, da plataforma. Uma preocupação que a gente teve é que isso aqui não foi emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, não foi emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, foi emitido pelo gabinete. E a comissão que avalia e que define os papéis e aquilo que vai ser publicizado pelo portal, ela é uma comissão mista, que ela vai ser composta por um membro do escritório de projetos, que é o equivalente a muitos institutos da sua agência, um membro da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Então, a gente abarcou todas as pró-reitorias, um membro de cada pró-reitoria, para compor esta comissão. Algumas questões que são importantes, né? Quem é que vai acessar o Portal Integra? Então, a gente tem um perfil público, um perfil que qualquer servidor ele vai poder acessar o portal e vai ter algumas restrições, utilizando o login único do governo federal, e os usuários da instituição que tem o domínio @ no nosso caso, o IFRS é do BR. Então, estes são os servidores e os papéis atualizados que hoje compõem o portal. A gente tem um visitante, usuário, administrador, competências, parcerias. Vários de vocês são administradores do portal e esses nomes eles são conhecidos de vocês lá. Quando alguém acessa, vocês conseguem atribuir o que essas pessoas, o que esse usuário pode fazer. Só que por vezes vocês talvez não tenham a clareza sobre a amplitude do que significa dar um perfil de competência ou dar um perfil de parcerias. E aí a gente explica para cada um desses perfis o que ele pode fazer, quais são as principais competências quando a gente vai lá e atribui
A gente não. A comissão responsável pela gestão do portal atribui a um determinado usuário que solicitou via um anexo aquela permissão. Então, um usuário visitante tem esse acesso, um usuário autenticado tem acesso a essas funcionalidades, o administrador tem acesso a essas funcionalidades e assim por diante. Eu não vou entrar um a um, mas aqui a gente tentou deixar bastante explícito, né, nessa normativa o que acontece quando um determinado usuário ganha uma determinada permissão. Quais são o papel dele e o que ele pode fazer dentro do sistema. E o mais importante que isso, né, que quando a gente autoriza alguém, a gente está dando poder para que essa pessoa ela torne pública alguma informação. E a gente tem que responsabilizar essa pessoa caso ela publique alguma coisa que não deveria ser publicada, alguma coisa indevida. Então, existem todas as responsabilidades definidas, né? O que pode, o que não pode, o que vai acontecer quando alguém fizer alguma coisa que não deveria fazer. Então, existe um capítulo que define muito bem a responsabilidade, principalmente pensando com LGPD, todas essas questões que nos são muito caras. E, por fim, algumas disposições finais. Então, a IN, ela foi... Eu sei que IN é uma coisa muito chata, assim, mas por vezes é necessário. Então, ela foi um esforço que a gente teve aqui no IFRS para tentar entender um pouquinho melhor o papel do Portal Integra, entender que o Portal Integra não é uma ferramenta de uma pró-reitoria específica, mas que é uma ferramenta do Instituto Federal do Rio Grande do Sul como um todo, com representatividade de todas as pró-reitorias. Então, todas as principais pró-reitorias, as finalísticas, elas estão presentes dentro dessa comissão. Quando algum usuário solicita, por exemplo, gerenciar laboratório, gerenciar parceria, ele vai ter que preencher um anexo solicitando, com a assinatura da chefia imediata, acesso, que vai ser avaliado por essa comissão e, se deferido, vai ser concedida a permissão. Quando ele envia esse documento, ele está em conformidade com as obrigações e com as responsabilidades que a instrução normativa assim define. Pessoal, eu tentei ser o mais breve e objetivo possível. Gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm dúvidas, questionamentos. Inicialmente, talvez sobre esses 3 tópicos, e em seguida a gente pode abrir para sugestões de novas funcionalidades, novas, enfim, aquilo que vocês acham que vai ser útil para a vida de vocês dentro do portal. Patrícia. Ótimo, Alon. Começamos então com a Patrícia. Patrícia, fique bem à vontade, Patrícia, contigo. Obrigada, gente. Não, show de bola. Eu vou fazer algumas perguntas bem pontuais mesmo, porque a gente estava exatamente elaborando uma IM aqui para o IFRJ, e isso foi um motivo também da gente pensar como que a gente vai fazer as indicações das competências e fazer o acompanhamento. Então, assim, isso, para ter acesso aí à instrução normativa e a gente poder dar uma avaliada, tem que entrar pelo administrador ou tá liberado já Tá liberado. Tá liberado. Em notícias mesmo, né, que a gente encontra. Está nas notícias. Eu vou colocar o linkzinho aqui também da página do Integra onde foi publicado. Show. Uhum. Uma outra dúvida, na hora que a gente, pensando mesmo na estratégia das notícias, eu achei que está muito legal. O feedback é super positivo, né? Porque a gente realmente precisa dar um fluxo maior às informações. A minha dúvida é mesmo na operação. O Integra, ele vai pegar essas informações e vai disparar por e-mail para as pessoas que têm palavras-chave, ou a gente pode organizar isso de forma a direcionar para toda a comunidade ou fazer alguns subgrupos? Existe essa liberdade de algumas notícias? Por exemplo, um coordenador de um campus vê a saída de um edital ou quer divulgar um determinado produto, ele ter ali dentro já uma forma de disparar para alguns ambientes específicos,
ou não? Isso fica restrito ao portal fazer sempre em cima das palavras-chave que forem ali da nuvem de palavras do currículo Lattes? Hoje a gente não tem esse agrupamento, essa agregação de informação, mas eu acho que é justamente isso que a gente quer ouvir de vocês. Então é totalmente factível isso. Uma coisa que a gente pode fazer, que nós estamos fazendo neste momento, é a integração com o grupo de pesquisa do lado do CNPq. Então hoje a gente tem um dado muito raso, e da mesma forma que a gente está indo lá no Lattes e buscando as informações, agora a gente também está buscando integralmente as informações dos grupos de pesquisa. Então, talvez a gente possa vincular os grupos de pesquisa, a gente possa vincular aos programas. A gente está fazendo agora a integração também com a Sucupira, então a integração com os programas de pós-graduação, por exemplo. Então, tem algumas coisas que podem vir a ser um caminho de distribuição dessas notícias, e além das palavras-chave. Então, totalmente factível, Patrícia. Fica como uma sugestão futura, né? Porque se depende, dá para direcionar, você tem um grupo que tem aquela área de pesquisa, aquele grupo que fortaleceria participar de determinada chamada, isso poderia ser uma coisa interessante. E por fim, assim, muito legal, Rodrigo, acho que a gente sempre ganha com qualquer funcionalidade nova. Eu vou precisar dar uma estudada muito mais profunda agora, porque eu vejo que com tantas funcionalidades, como é que vocês estão avaliando? Um ouvido mesmo. Eu sei que vocês já estão com uma experiência muito mais agregadora dentro do IFRS. Assim, eu queria depois, se tiver oportunidade, ouvir os colegas. Se alguém tem uma sugestão de estratégia para, agregar as pessoas a preencher o Integra. Na experiência de vocês, se tem alguma dica que diria assim, faz isso que o pessoal começa a preencher, porque nós estamos nessa fase. A gente divulga, mas ainda o preenchimento e a adesão está baixo ainda. Obrigada, Tati. Obrigado, Patrícia. Só passando um feedback aqui, assim, no IFRS, eu acho, o Girota, quando estava como pró-reitor de pesquisa, ele abraçou, né? E aí, quando ele vinculou as ações dos editais ao portal Integra, a coisa andou. Então, às vezes, tem que ter um gatilho institucional para que a ferramenta ela se torne parte da vida dos servidores, e hoje em dia a gente não precisa mais desses gatilhos, né? Porque a demanda surge do próprio servidor em querer fazer parte do portal. Mas logo no início, quando era tudo muito incipiente, se a gente não tivesse amarrado ao edital de fomento interno, dos ambientes de inovação, da vitrine tecnológica, se isso não tivesse no edital, a coisa não dava. Então, só uma dica rápida que eu acho que foi uma estratégia que a gente utilizou aqui que deu muito certo. Se eu posso, Patrícia, essa é uma dúvida, acho que todos nós, né? E é natural, né? Viemos comentando, acho que ontem, aqui na nossa turma aqui do FRS, sobre outro sistema, né? É natural, toda adoção do novo sistema dá aquela mudança, né? Do que as pessoas estão acostumadas, muda um pouquinho o perfil, etc. Então é natural, num primeiro momento, ter uma espécie de uma resistência à adoção de novos sistemas ou mudanças, que é um pouco, de certa forma, radical em alguns processos, né? Mas como o Noel comentou, a estratégia que nós utilizamos no IFRS, e que realmente deu muito certo, é sempre, de certa forma, induzir que o servidor, ou o estudante, quando for o caso, mas especialmente o servidor, que ele tenha que fazer algo no portal Integra. Então, os editais de fomento, seja de fomento ou de fluxo contínuo, sempre a produção acadêmica de quem vai submeter, seja isso na pesquisa, ou na extensão, ou lá no ensino, ela é avaliada pelo portal Integra, né? Claro que é algo que vem lá, do Lattes, mas especificamente a forma da avaliação é feita pelo portal Integra. Quando se tem um edital para um laboratório, se obrigatoriamente tem que estar cadastrado aquele laboratório no portal Integra para concorrer a um determinado fomento. Então, são várias os mecanismos que nós adotamos internamente para que a vida funcional, o servidor tenha que transitar pelo Integra
para poder ter acesso a fomento ou a ter acesso a outras ações da instituição, né? Então, é indução através de editais, de instruções normativas, de outras regulamentações, e não somente isso é importante, né? Não somente quando se trata da pesquisa, né, ou do que envolve pesquisa e inovação, mas que envolve também lá o desenvolvimento institucional, que envolve a extensão, que envolva o ensino da instituição. Então, acho que essa é uma dica, talvez, Patrícia, é tentar induzir que o servidor ele tenha que transitar pelo Portal Integra de alguma forma, né? É indução, tem que induzir de alguma forma. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Vamos lá? Bem à vontade, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu estou recente, né, trabalhando com o portal, e depois dessas atualizações, o administrador na parte de TI tem que fazer alguma atualização, porque eu notei recente, quando eu fui cadastrar novos editais de fomento para notificar, ele não está mais notificando, assim, não estamos recebendo e-mail. Aí eu queria só saber para conversar, né, se com o responsável de TI do IFAM, se tem que fazer alguma coisa depois dessas atualizações, realmente, porque não sei se foi por causa dessas atualizações, mas não está funcionando mais, no caso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do IFAM. A gente teve uma mudança bastante grande com relação à infraestrutura também, pessoal. Antes a gente dependia muito de script e agora a gente, enfim, modernizou todo esse processo de distribuição. Então é um processo muito novo. Nós envolvemos o pessoal das TIs para fazer essas adequações. Então, em algum momento ali, ao longo desses 2 últimos meses, alguns de vocês foram envolvidos, aqueles que a gente não tinha acesso ao servidor. O do IFAM, eu não tenho certeza se está disponível, não estou conseguindo acessar agora o portal. Mas coloca lá uma mensagem lá, Karina, no Open Project, que a gente com certeza vai investigar e vai ver esse problema em alguma reconfiguração que falhou, porque tem que estar funcionando, tá? Então, se tiver algum problema, coloca lá no Open lá para nos envolver e a gente vai dar o suporte necessário para que ele volte a funcionar. Isso vale para qualquer um, né? Então, qualquer um que antes estava acontecendo alguma coisa nessas novas versões, deixou de funcionar, coloca lá uma mensagenzinha que a gente vai fazer o possível para corrigir o mais rápido possível. Certo, obrigada. E aqui mais uma pergunta. Quando o servidor ele quer ampliar sua área de atuação ali no meu perfil, ele consegue colocar nas minhas competências, né, pelo que eu vi. Só que quando nós vamos procurar ele ali, as competências dele só estão as que estão descritas no currículo Lattes, as que foram puxadas de lá, né? E aí, como é que a gente pode verificar se vai ter uma funcionalidade? Porque tem uns professores que eles querem ampliar porque eles falam, mas a gente não atualiza sempre com o Lattes, né? Tem determinados períodos que a gente vai atualizando ali no portal. Não é toda vez que eles vão lá e atualizam, né? Daí ele quer colocar sempre no portal essa atualização, de área de atualização, ou outras competências que ele tem. Perfeito, tem 2 questões. Uma, aquilo que vem do Lattes a gente não sobrescreve, né? E aí a origem é sempre o Lattes. Então, a área de atuação é a área que o professor vai colocar lá no Lattes e a gente vai buscar essas informações. Tem informações complementares sobre a área de... não me lembro agora os termos aqui específicos, mas aquilo que quando tu acessa, depois de autenticado, clica na foto e tu clica em minhas competências, você vai poder colocar informações adicionais, como mini currículo, enfim, dados complementares que vai aparecer no perfil do servidor. Então, é possível ampliar através daquelas descrições ou atualizar o Lattes. Então, são esses os 2 caminhos que nós temos hoje. Mas qualquer dúvida também vai chamando, Karina, que a gente vai estar orientando vocês ali
tentar entender qual a necessidade, o que a gente pode fazer para atender essa necessidade. Ótimo. Na sequência, o Eduardo e depois o Saulo. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, eu sou do IFMT e ultimamente nós estamos com um problema em acessar o portal Integra quando estamos fora da rede do campus. Por exemplo, eu estou aqui com o meu 4G, eu não consigo acessar o portal Integra do IFMT. Ele dá com algum problema de privacidade, se eu não me engano, se eu acessar aqui. Eu já abri chamado para vocês o certificado, que todo ano tem que ser alterado. Ele venceu no de vocês e a gente já abriu chamado com a TI, só que a gente não teve resposta. Então, é algo que foge do portal Integra, é o certificado emitido pela instituição, pela RNP, que é substituir um arquivo por outro. Mas a gente já notificou o pessoal da TI responsável, mas ainda não tivemos resposta. Então, enquanto não resolver isso, a gente não vai conseguir, foge do escopo do sistema, né, da infraestrutura de vocês. Sim. Então, por isso que nós não estamos conseguindo acessar nossa vitrine, mas, por exemplo, nossa vitrine está dando problema de como se não tivesse nada cadastrado, seria isso? Exatamente. Resolvendo isso, vocês inclusive não vão conseguir nem se autenticar, porque tudo depende de protocolo seguro. Então, fala com o pessoal da TI para responder lá, que a gente vai resolver rapidinho isso. Sim, beleza. E uma dúvida em questão à notícia. Seria só o administrador que poderá colocar a notícia ou algum servidor vai poder colocar a notícia? O administrador ele vai poder delegar qual servidor que vai poder cadastrar a notícia. Então, não precisa ser administrador, tem um perfil específico para gestão de notícias e gestão de eventos. Então, vocês podem delegar para quem quiser ter somente essa responsabilidade. Ok, muito obrigado. Tá. Eduardo, se tu olhares a própria instrução normativa, você vai ver lá que tem até, inclusive, quais as atribuições de cada perfil, né? Então, ali Sim, eu lembrei. Isso, ótimo. Ali tu consegue ver direitinho. Beleza, muito obrigado. Imagina. Saulo? Boa tarde aí, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí pelas novas funções, né? São funções bastante interessantes para o portal e para a rede toda, não é? Porque nos permite dar visibilidade e, como o Rodrigo bem colocou aí, aspectos que são importantes dentro para os polos de inovação, dentro dessa área da inovação para as instituições, não é? Eventos e notícias, então é bastante relevante. Também parabéns pela instrução normativa, que eu tenho certeza que será aí um excelente guia e exemplo para as demais instituições. Então, eu gostaria de sugerir, ainda olhando ali para o cadastro da notícia, eu vi que, como o Rodrigo falou, que tem ali a unidade administrativa, né, o campus aqui, a notícia está relacionada, eu não tenho certeza se a gente podia também filtrar na vitrine tecnológica, né, filtrar por unidade, seria bastante interessante. Talvez um campus desejasse, por exemplo, mostrar as propriedades intelectuais daquela unidade, não é? Eu tenho certeza que, me parece que o Rodrigo já está trabalhando em alguma coisa semelhante para as unidades Embrapi e para os polos de inovação, né? Mas aqui eu estou falando mesmo das demais unidades, por exemplo. Seria uma sugestão aí de aperfeiçoamento. No mais, parabéns aí pelo trabalho, tá bem? Obrigado, Saulo. A gente tem os inventores, né? E os inventores eles estão vinculados aos campi. Atenderia ou seria interessante ser específico de uma unidade? Pois, aí, pelos inventores, a gente teria que... assim, seria interessante se a gente conseguisse... Eu sei que pelo Metabase a gente consegue fazer levantamento por unidade administrativa, não é isso? Uhum. Conseguimos levantar dados, por exemplo, para indicadores. Mas, enfim, é uma demanda que alguém perguntou um outro dia, né? Assim, se conseguiriam exibir, por exemplo, para saber quantas PIs determinado campus tem, até mesmo para poder pensar em políticas, né, de incentivo à promoção da inovação, questões assim.
E aí eu falei, olha, não sei, de repente a gente pode pensar numa feature dessas, pode conversar com o pessoal do Integra, né, para saber se era possível, por exemplo, selecionar ali no filtro, né, selecionar a unidade, por exemplo, e aí mostrar. Mas aí teria que ter isso também no cadastro na vitrine tecnológica, né, no cadastro da PI. De repente seria uma possibilidade. Mas enfim, uma sugestão, qualquer coisa, vamos acompanhando aí as novas implementações e repassando aqui para o pessoal na ponta. Maravilha, Saulo, está anotado, é bem tranquilo de fazer isso. Obrigado. Imagina. Ótimo, gente. Nós temos um tempinho aí. A ideia, pessoal, esse momento é sempre nós temos 1 hora de duração, né? Não ser algo longo, né? Então, começamos às 17, a ideia é nós finalizarmos às 18 horas. Temos um tempinho aí até as 18 horas. Patrícia, por favor. Só uma dúvida que às vezes eu olho aqui os sistemas, são muitas ações detalhes, mas quando a gente vai aqui não sei se é bobagem que eu vou perguntar, me perdoem, mas é que eu queria ter a lista dos pesquisadores que nós importamos do Lattes por ordem alfabética, eu não consigo botar isso por ordem alfabética. Tem Como é que a gente consegue fazer a apresentação por ordem alfabética? Hoje, pela parte pública, é por ordem de atualização no Lattes. Então, aquele que atualizou por último, ele aparece. A gente tem a opção de ver os servidores em ordem alfabética lá no Metabase. E aí tu consegue saber por produção, por tudo mais. A gente sempre pensou assim, vamos promover aqueles que têm mais atualização. Então, laboratório, tudo é por ordem de atualização da informação que ela ganha relevância dentro do portal, justamente para mobilizar, para que as pessoas elas mantenham a informação atualizada, porque manter atualizado significa cumprir o papel do portal, né? Alguém encontrar aquela pessoa para daqui a pouco desenvolver um projeto cooperado, utilizar um espaço, se interessar numa tecnologia. Então, sempre foi essa a nossa visão, né, do papel que esse portal atenderia. Mas hoje a gente não tem. Um tempo atrás a gente tinha por ordem alfabética, o ruim é que sempre entrava na mesma pessoa, né? E agora a gente consegue ter uma dinamicidade. Então, a gente achou que soou melhor. Até para não ficar tão marcado uma pessoa, né? Não, tranquilo. É que eu realmente achei que daria para a gente fazer filtros de... Caso a pessoa queira, né? Tivesse a opção de ter um filtro. Eu posso... Porque às vezes a pessoa não sabe, ou sabe o nome da pessoa, mas não encontra a pessoa ali, não sabe os detalhes, mas sabe que começa com Patrícia. E de repente seria mais para... Hoje, como a gente usa muito o buscador do Google, né? O Google dá muitas opções de busca, então, quando está assim fora da ordem alfabética, aí eu pensei se teria como a gente... Se você então coloca um critério, isso, né? Daí, aqui em ordem alfabética, aqui não é por ordem de atualização. Aliás, não é por ordem de atualização, mas ele já filtra as pessoas que começam com este nome. Então, você consegue trabalhar com isso. E também uma questão importante, não sei se todo mundo sabe, quem é que trabalha, por exemplo, com, sei lá, tô aqui no do IFAM, né, mas eletrotécnica, sei lá, não, eletrônica. Não sei porque não está buscando aqui. Mas aqui, ó, quando se acha um grupo de pesquisadores aqui, a gente consegue, o administrador, exportar um CSV e aí tu tem toda essa informação complementar. Tu vai ter, daí, pelo fato de ser administrador, um Excel que atende o critério de pesquisa que você utilizou. Então, é uma informação complementar. CSV é uma tabela? É um Excel, uma planilha de Excel. Uma planilha de Excel? É. E isso aqui é legal, assim, tu quer formar um grupo de pessoas que trabalham com, tem uma chamada pública lá com um determinado assunto, coloca o assunto aqui, vai aparecer a lista de servidores, aqui tu consegue baixar a lista de servidores, tem como administrador, né, tem um e-mail, tem um nome,
tem as informações e aí tu consegue daqui a pouco formar um grupo de trabalho com essas pessoas para atender esse edital. Então é uma questão legal aqui também. Depois eu vou ver tudo direitinho aqui e vou te perturbar. Agora que com essa coisa que você mostrou, eu consegui ver aqui. Obrigada. Então tá, pessoal. Ótimo. Temos mais uma ainda. Não. Eu acho que tem. Sim. Ô, Rodrigo, é mais uma dúvida, porque é o seguinte, eu comecei a mexer no Integra agora, que a diretoria de inovação me pediu para colocar as publicações dos editais, funcionalidade perfeita, tudo certinho, publiquei os editais de fomento, tudo perfeito. Só uma dúvida que criou em mim é quando eu fui buscar os laboratórios separados de cada camp, eu entrei em cada camp pelo desktop lá da diretoria do IF, Sul de Minas, só que apareceu o quê? Não apareciam os laboratórios. Entrava no camp de Muzambinho, aparecia 2 laboratórios apenas. Depois eu mudava o camp e ficava parado naquilo. Aí eu peguei meu celular, que é um sistema Android, entrei no Integra dele e todos os campos apareceu bonitinho, perfeito. Clicava em um, os laboratórios. Clicava no outro, os laboratórios. Clicava em outro, aparecia todos os laboratórios. A dúvida é, isso é um problema interno do TI lá nosso, é porque no desktop da diretoria do IF, eu clico em cada camp e não aparece os laboratórios, só aparece o de Muzambinho e trava nesses 2 laboratórios, aí eu mudo de camp, não aparece nada, fica fixo o de Muzambinho. Sendo o problema de código é nosso. Então, Drusco, se tiver algum... E é importante quando relatar ali no Open Project ali, esses problemas, dar exatamente essa descrição com as telas para que a gente consiga replicar. Então, a TI de vocês, ela vai se preocupar com certificado digital, com backup de banco de dados, é questão de infraestrutura. A responsabilidade do IFRS é fazer com que o e-mail seja enviado direitinho, lógico, se as credenciais que vocês informarem são as corretas, que o sistema de notificação funcione, que o dado ele vai ser cadastrado sem problemas. Então, tudo aquilo que diz respeito a código-fonte, assim, a lógica do programa, filtrar direitinho, é conosco. Mas aí, passa direitinho o que está acontecendo, as configurações, para que a gente consiga replicar isso, identificar o problema e corrigir. Tá? Isso, em geral, para todo mundo, tá, pessoal? Então, assim, o Giroto comentou a priori, né, a CETEC, ela está patrocinando, tá viabilizando nessa... a equipe, e a equipe ela tem a finalidade de entregar um software que vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que usar, ver se está funcionando, se está resolvendo o problema. Novas funcionalidades, há uma portaria na CETEC também para definir esses novos caminhos, né, essas novas funcionalidades que o portal vai atender, mas a gente está sempre atento a ouvir vocês, né, ouvir o que vocês precisam e corrigir também essas questões, como o Drusco falou, de algum problema que possa vir a estar ocorrendo também. A Karina comentou ali do IFAM, nos avisa que a gente vai tentar entender e resolver a situação. Tá? O sistema é para a rede, tá, pessoal? Então, vocês que têm que nos ajudar a dizer o caminho que a gente tem que seguir e a gente vai estar ajustando essas questões mais finas com vocês. Obrigado, Rodrigo. Tá. Acho que a Cláudia levantou a mão. Isso, é a Cláudia. Oi, gente. Oi, pessoal. Desculpa, boa noite. Eu estava em outra reunião, não consegui entrar antes. Desculpa aí que eu perdi sua apresentação, infelizmente. Mas não sei nem se você já abordou isso, e não sei se Luciana conseguiu entrar aí. É uma coisa que a gente estava falando com você, falou acho que com você hoje, sobre grupo de pesquisa, e você falou que ia entrar nisso aí. Eu não sei se na hora que eu estava entrando, você estava mostrando para a Patrícia alguma coisa, não sei se era exatamente isso. Mas é só se você já falou, tudo bem, depois eu vejo com a Luciana como é que foi. Peço desculpas. Não, imagina, não se desculpe. Eu comentei que a gente está desenvolvendo a nova funcionalidade agora, que vai estar buscando os dados. Hoje, o que acontece? A gente pede lá para o reitor, ele gera um CSV e a gente importa o CSV e aí tem um dado bem básico, né? Uhum. Então, a gente está utilizando agora o extrator do Lattes do CNPq, já está bastante avançado para buscar os grupos, docente, técnico, todas as características
e a informação vai estar disponível, e a ideia é que a gente faça o cruzamento, inclusive, com a produção do Lattes, né? Então, saber o que cada um está produzindo. Tá então, ótimo. Está em processo de. Eu acho que mês que vem já vai estar no ar. Tá ótimo. E com relação ao laboratório, só, assim, uma dúvida que me bateu agora. Quando a gente cadastra no PNPE, ele faz essa importação automática. E tem como colocar no Integra sem estar no PNPE ou obrigatoriamente está no PNPE? Não, a grande maioria está fora da PNPE. A grande maioria, tu vai lá, na parte administrativa, tu cadastra. E tu tem informações complementares, tem os ambientes makers, incubadoras, um monte de coisa que pode colocar lá direto. E aí tu tem muito mais informações e conexões que tu não tem lá na plataforma do MCTI. Pelo fato da informação ser de vocês, né? É que eu vi assim, outro dia eu estava pesquisando, a gente acha no PNPE o que cadastrou tal, mas não tem assim, foto do laboratório, alguma coisa assim. E aí isso daí a gente pode colocar pelo Integra direto. Tu não atualiza o que vem de lá, né? Ou tu usa do Integra ou tu usa de lá. Entendi. Tá. Uma opção, tá bom. Tá ótimo. Então, tá. Obrigada, gente. Isso mesmo. Excelente, pessoal. Pelo meu relógio aqui, nós chegamos às 18 horas. Estamos chegando às 18 horas. Eu acho que agradecer a participação de todos, gente. Eu acho que foi muito bom, né? Eu acho que atendeu às nossas expectativas. A ideia justamente é essa, pessoal. É criar um momento para nós interagirmos, né? Verificar o que vem, o que o Integra vem atendendo, o que ele pode ser melhorado, né? O que vocês vêm enfrentando, como é que tem sido esse olhar do usuário mesmo, né? O que ele pode avançar em termos de ferramenta, essa ferramenta hoje que já está presente em 34 instituições da rede federal. Então, para nós é muito importante isso. Nós vamos repetir novamente isso. Acessem a newsletter aí, o pessoal da Priscila aí que é responsável pelas publicações da newsletter, esse informativo, né? Esse informativo relacionado às novas funcionalidades do Portal Integra e da rede Integra. E voltamos, né? Provavelmente daqui 2 semanas, né? Teremos outro momento como esse, né? Outro momento como esse, para apresentar novas funcionalidades, ter novamente essa troca. Então, preparem as dúvidas, os questionamentos. Esse vai ser um momento importante para nós, nesse momento de troca com vocês, pessoal, que são os demandantes. Eu acho que o Portal Integra evoluiu muito nos últimos anos, desde quando ele foi concebido aqui para o IFRS, ele tem mais e ele vai se modelando, cada vez mais ele vai se modelando às demandas da rede, né? É muito importante essa interação para nós irmos adequando, irmos melhorando o Portal Integra para atender de forma cada vez melhor a cada uma das instituições que fazem parte e utilizam essa plataforma. Não, fique à vontade de fazer o encerramento, é contigo, tu que é o pai da criança. Só agradecer, pessoal, assim, foi muito bom vê-los aqui e seguimos à disposição. Acho que nem o Giroto falou, a gente vai ter agora a ideia que a gente tenha a continuidade nesse tipo de ação, né, para que as novas funcionalidades cheguem até vocês, e a gente acha que a live pelo menos essas webs aqui, é um bom momento para vocês ou verem, participarem agora, ou depois verem mais rápido no YouTube, né, então verem em outro momento no YouTube. Então, a ideia é facilitar o conhecimento de vocês sobre tudo aquilo que a gente tem trabalhado no sistema. De resto, era isso, né? Agradecer novamente e desejar uma boa noite para todo mundo. Tá, pessoal? Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada aí.